Era uma vez, numa escola primária cheia de cores, risos e desenhos a lápis, duas crianças que, embora muito diferentes, pareciam feitas para serem amigas. Mateu, um garotinho moreno de olhos curiosos e sorriso travesso, sempre iluminava o parquinho com sua alegria de viver. Sua avó costumava dizer que seu sorriso era tão brilhante que iluminava toda a rua quando ele voltava do parque, com as bochechas vermelhas e os joelhos às vezes arranhados. Mateu adorava correr, subir em árvores e inventar histórias incríveis que contava com orgulho aos colegas. Sua imaginação não tinha limites e muitas vezes ele sonhava em se tornar um aventureiro viajando pelo mundo em busca de tesouros escondidos. Emily, por outro lado, era uma garotinha de cabelos loiros e olhos azuis profundos, que adorava usar bandanas brilhantes e vestidos coloridos. Ela era doce e um pouco tímida, mas tinha um talento incrível para desenhar. Em seus cadernos ela criava jardins floridos, animais fantásticos e mundos imaginários onde cada folha, cada estrela parecia viva. Ela passava horas colorindo mandalas que depois entregava aos colegas e professores, que admiravam sua atenção aos detalhes e sua paciência. Embora Mateu e Emily tivessem personalidades opostas, eles compartilhavam um vínculo único, quase como se complementassem perfeitamente. Na hora de brincar, eles sempre se encontravam perto do grande carvalho do quintal. Mateu subiu com agilidade nos galhos mais baixos, enquanto Emily permaneceu sentada embaixo, com o caderno de desenho nos joelhos. Eles passaram horas imaginando histórias fantásticas juntos. Mundos povoados por dragões e unicórnios, castelos escondidos nas nuvens e tesouros enterrados em ilhas distantes. Mateu e Emily estavam na mesma turma desde o início do ano letivo, mas as suas personalidades opostas fizeram com que não se aproximassem imediatamente. Todas as manhãs a professora Madame Dubois pedia que se sentassem juntos. Ela adorava que os alunos compartilhassem livros e lápis e achava que Emily e Mateu poderiam aprender muito um com o outro. No entanto, nos primeiros dias eles mal se falaram. Emily, discreta e um pouco reservada, não se atrevia a puxar conversa, enquanto Mateu, sempre cheio de energia e novas ideias, se lançava em histórias intermináveis que às vezes pareciam intimidar o amigo. Emily adorava contos de fadas onde princesas e sereias tinham aventuras mágicas. Ela mergulhou nessas histórias com alegria, sonhando com florestas encantadas e criaturas misteriosas que sussurravam segredos nas sombras. Ela também adorava desenhar os mundos mágicos que imaginava, com castelos escondidos atrás de colinas verdes e oceanos povoados de golfinhos e peixes luminosos. Para ela, esses contos eram uma forma de fuga, um cantinho de sonho onde tudo era possível. Mateu, por outro lado, não pôde deixar de sonhar com histórias repletas de dragões, piratas e cavaleiros que partiram para conquistar terras desconhecidas. Ele também adorava histórias de ficção científica, onde bravos astronautas exploravam planetas estranhos e lutavam contra alienígenas. Com sua imaginação vívida, ele transformou cada brincadeira em uma nova aventura, liderando seus amigos em missões perigosas para capturar tesouros ou salvar reinos. Um dia, a professora sugeriu que fizessem juntos um projeto artístico, um quadro grande para decorar a aula. Emily, animada, abriu sua caixa de tintas e arrumou delicadamente os pincéis, separando as cores com cuidado. Ela adorava tons pastéis, suaves e harmoniosos, que lembravam os jardins floridos que ela adorava desenhar. Mateu tinha outra ideia em mente. Ele imediatamente cobriu as mãos com cola e começou a recortar estrelas, planetas e foguetes em papel brilhante, em busca de algo que transformasse seu trabalho em um céu repleto de galáxias. Emily observou-o trabalhar com diversão. Não estava habituada a tanta energia e espontaneidade, mas adorou o entusiasmo de Mateu, que parecia ver um mundo infinito em cada pedaço de papel. Enquanto ele colava suas estrelas, ela pintava flores ao redor delas, acrescentando toques de amarelo, rosa e azul que davam um brilho especial à pintura. Mateu parou por um momento, observando-a com admiração. Os olhos azuis de Emily, claros e profundos como o céu de verão, pareciam focados em cada detalhe, e ele se viu dizendo: "Sua pintura é realmente bonita. Você poderia me ensinar a fazer flores assim?" Emily, lisonjeada, sorriu suavemente e começou a mostrar-lhe como traçar delicadas pétalas. Mateu se esforçou, mesmo que suas flores parecessem um pouco tortas, o que fez os dois rirem. Entre as gargalhadas, as manchas de tinta e os pedaços de papel espalhados ao redor deles, eles não viam o tempo passar. Naquele momento entenderam que formavam uma equipe perfeita, combinando a doçura de Emily e a imaginação sem limites de Mateu. Após esta primeira colaboração, eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos.
Às vezes, durante o recreio, Mateu mostrava a Emily como lançar a bola para o alto, correndo com ela pelo quintal. Ela, desajeitada no início, acabou caindo na gargalhada, com as bochechas rosadas de esforço, enquanto Mateu a encorajava. Outras vezes, eles se sentavam em um canto tranquilo e Emily pegava um de seus livros de histórias. Ela leu suavemente, quase num sussurro, trechos de suas histórias favoritas sobre princesas corajosas e reinos encantados. No início, Mateu achou estas histórias de castelos e príncipes um pouco gnangnan, como ele mesmo disse. Ele preferia heróis empunhando espadas, dragões rugindo e aventuras perigosas. Mas havia algo cativante na voz suave de Emily, uma espécie de magia que o fazia ficar parado, atento a cada palavra. Aos poucos, ele começou a apreciar essas histórias de forma diferente, descobrindo através das histórias de Emily um universo onde a coragem às vezes assumia a forma de gentileza, e onde as batalhas também eram vencidas com gentileza. Tornaram-se inseparáveis, explorando juntos os dois mundos diferentes que tanto os fascinavam. Mateu sonhou com estrelas e planetas distantes e Emily desenhou jardins e reinos. Através de seus jogos e projetos, aprenderam que mesmo que seus mundos parecessem opostos, sempre poderiam encontrar maneiras de misturá-los, criando algo único, feito de céu e flores, estrelas e suavidade. Uma tarde, enquanto o sol se punha lentamente e o ar esfriava, Mateu e Emily esperavam pelas mães depois da escola. Sentados no pequeno banco perto do jardim, conversavam baixinho, mas Mateu notou que Emily parecia diferente. Ela ficou em silêncio, seu sorriso habitual dando lugar a um beicinho triste. Preocupado, ele perguntou o que havia de errado. Emily olhou para baixo e sussurrou: "Perdi minha faixa favorita. Aquela com pequenas pérolas. Foi um presente da avó dela e ela queria muito. Ela ficou triste por tê-lo perdido em algum lugar do parquinho ou talvez até na sala de aula, sem saber para onde tinha ido." Mateu, que não gostava de ver o amigo triste, pensou um pouco. Ele olhou em volta, procurando uma ideia para consolá-la. Então, sem hesitar, levantou-se e aproximou-se da horta da escola. Ali, entre as flores, encontrou uma linda margarida branca, delicada e fresca. Com cuidado, ele o pegou, tomando cuidado para não danificá-lo, e depois voltou para Emily. "Aqui", disse ele, sorrindo, antes de colocar a florzinha no cabelo de Emily. Ela olhou para ele, surpresa com esse gesto inesperado. A atenção gentil a tocou profundamente e ela sentiu seu coração aquecer. A margarida, simples mas bonita, trouxe um toque de suavidade aos seus cabelos loiros, e por um momento, ela esqueceu a faixa perdida. Numa explosão de gratidão, Emily inclinou-se para Mateu e com um gesto inocente e sincero, deu-lhe um beijo na bochecha. O rosto de Mateu imediatamente ficou vermelho e ele ficou paralisado por um momento, surpreso com aquele sinal de carinho. Mas logo um grande sorriso iluminou seu rosto, um sorriso que ele não trocaria por nada no mundo. Este simples gesto criou um vínculo ainda mais forte entre eles. Eles sentaram-se rindo e conversando, observando as nuvens mudarem de cor à medida que o dia chegava ao fim. Esta memória ficaria gravada nos seus corações, como um precioso momento de pura amizade. Mateu sabia que tinha feito Emily sorrir novamente, e Emily sentiu-se mais sortuda do que nunca por ter um amigo tão carinhoso. Daquele dia em diante, todos na escola sabiam que Mateu e Emily eram inseparáveis. Para onde quer que você olhasse, você os via juntos, suas risadas ressoando como uma pequena melodia no parquinho. Era uma dupla única, cada um complementando o outro da forma mais natural possível. No recreio sempre dividiam um lanche. Mateu costumava trazer biscoitos crocantes que sua avó fazia, enquanto Emily trazia frutas frescas e cupcakes coloridos. Eles trocaram, cada um mordendo o lanche do outro com um sorriso conhecedor, e se alguém perguntasse por que, eles responderam rindo que eram melhores amigos para sempre. Nas aulas, eles também compartilhavam lápis e cadernos, ajudando-se mutuamente sem precisar de palavras. Quando Emily estava hesitante sobre um problema de matemática, Mateu estava lá para lhe mostrar, muitas vezes contando-lhe uma história engraçada para ajudá-la a compreender. E quando Mateu ficou atolado em seu dever de ortografia, Emily o guiou pacientemente, explicando cada regra com gentileza e incentivo. Ninguém no seu mundinho lhes disse que eram diferentes, apesar de Emily ter cabelos loiros e Mateu ter cachos castanhos. Para eles, estas diferenças não faziam sentido, o que importava era a cumplicidade deles. Eles se divertiam da mesma forma, corriam com a mesma energia e riam das mesmas piadas. Juntos formaram um equilíbrio perfeito, como o sol e a lua, cada um trazendo sua luz para a dupla que formavam. As outras crianças, intrigadas e divertidas, observavam-nos com admiração.
Sempre que um dos seus colegas se juntava a eles nas brincadeiras, Mateu e Emily cumprimentavam-nos com um entusiasmo contagiante. O seu espírito de camaradagem sempre se espalhando para os outros. Com o passar dos dias, tornaram-se símbolos de amizade no recreio, lembrando a todos que a verdadeira amizade não conhece fronteiras nem diferenças. Até os adultos notaram essa amizade extraordinária. Os professores sorriam ao vê-los, e os supervisores sempre esperavam encontrá-los juntos. Às vezes construindo um castelo de areia durante o recreio ou imaginando histórias sobre princesas e dragões. Mateu e Emily tiveram o raro dom de transformar cada simples momento numa fantástica aventura. As estações passaram e cada nova memória que criaram juntos forjou um vínculo ainda mais forte entre eles. Havia tardes de sol em que coletavam folhas para um herbário, dias de chuva em que inventavam histórias malucas no pátio, e até dias em que contavam seus sonhos, conversando sobre os lugares distantes que um dia iriam adorar, de mãos dadas, lado como os melhores amigos do mundo. Assim, na sua pequena escola, Mateu e Emily tornaram-se não só uma dupla inseparável, mas também uma fonte de inspiração para todos os que os rodeavam. Juntos provaram que a verdadeira amizade pode nascer da inocência e da ternura, e que mesmo num mundo cheio de diferenças, é sempre possível encontrar um amigo que nos compreenda e nos complete, tal como o sol e a lua. Os anos passaram e Mateu e Emily cresceram juntos, como se sempre tivessem sido feitos um para o outro. Do ensino fundamental ao ensino médio e depois à universidade, eles permaneceram inseparáveis. Enfrentaram as alegrias e os desafios da vida de mãos dadas, compartilhando seus sonhos, suas tristezas e suas vitórias, enquanto construíam aos poucos um mundo que lhes pertencia. Cada um conhecia os segredos, as fraquezas e as esperanças do outro, e essa amizade inabalável evoluiu, com o tempo, para um amor terno e profundo. Já adultos, num belo dia, perceberam que o vínculo entre eles era muito mais forte do que a amizade de infância que os uniu. Eles sorriram um para o outro, entendendo que sua história merecia ser celebrada por toda a vida. Mateu e Emily decidiram casar-se, unindo oficialmente as suas vidas num amor tão simples e sincero como aquele que conheceram quando crianças. Seus familiares e amigos, testemunhas desse lindo vínculo desde sempre, os cercaram de emoção, felizes em ver essa amizade se tornar um amor eterno. Juntos, eles formaram uma família maravilhosa, calorosa e amorosa. Os filhos, uma mistura perfeita de suas histórias, eram simplesmente lindos, tinham sorrisos lindos, os mesmos cachos castanhos de Mateu, olhos azuis brilhantes como os de Emily, e acima de tudo, aquela curiosidade e alegria de viver que marcaram sua infância. Mateu e Emily encontraram nas risadas e nas brincadeiras dos filhos o eco da própria juventude, como um ciclo perpétuo de ternura e despreocupação. Todos os dias eles se redescobriam nesses rostinhos que os olhavam com amor e admiração. Nas noites chuvosas contavam histórias de aventuras e princesas, recriando os contos que outrora os faziam sonhar. Nos dias de sol, brincavam com os filhos no jardim, rindo como crianças e mostrando-lhes, simplesmente, que o amor, a cumplicidade e a amizade são os mais belos tesouros da vida. A história deles, que começou com um simples projeto artístico na escola primária, tornou-se uma jornada para toda a vida. Uma bela aventura do coração e da cumplicidade. Quando os filhos, fascinados, lhes perguntaram como se conheceram, Mateu e Emily sorriram, com os olhos cheios de recordações. Pensaram com ternura nesta escola cheia de cores, risos e pequenos desenhos a lápis, onde a sua história de amor tinha começado. Como uma semente plantada no jardim da infância que cresceu, floresceu e deu à luz uma bela e partilhada vida. À medida que envelheciam, Mateu e Emily continuaram a ser melhores amigos, ainda mais cúmplices do que antes, unidos por décadas de memórias. Continuaram a maravilhar-se com os pequenos prazeres do cotidiano e os filhos, quando cresceram, viram-nos como o mais belo exemplo de amor. Para eles, esta história não era apenas sobre Mateu e Emily, era a prova de que a amizade e o amor podiam fundir-se, suave e fielmente, num caminho de vida partilhado.